Oi de novo, o Paul aqui e mais um pedacinho daquela série de botões. Este aqui vai ser o último vídeo falando sobre como a gente faz botões especificamente. A gente vai ver depois alguns vídeos falando sobre componentes ou partes que a gente utilizou para criar ele, como eu já comentei no vídeo anterior, falando que a gente, vamos dar uma olhadinha aí como a gente faz um content, ou vamos dar uma olhadinha como a gente entende o textual, porque a gente faz componentes intermediários com variantes internas. A gente vai dar uma olhada e complicar isso com o tempo, então a gente vai ver uma sequência depois um pouco mais complexa, mas a gente encerra botões aqui e eu vou mostrar para vocês como a gente cria, por exemplo, um tipo ou mais tipos de botão e a gente deixa isso acessível via variantes, tá? Primeira coisa que a gente tem que relembrar, a gente deu uma olhada como criar um base button, a gente deu uma olhada como a gente criava esses estados dos botões utilizando instâncias, depois a gente deu uma complicada nele, a gente deu uma olhada como a gente faz um botão com largura fixa, e aí no último vídeo a gente viu bem complicadinho como é que a gente faz isso com variantes, como a gente refaz o botão para que ele aguente tamanhos distintos. Então aqui, de novo, eu brinquei de máquina do tempo e dei uma acelerada, limpei o arquivo, mas basicamente o arquivo que a gente viu no último vídeo, deu uma organizada, movi as coisas para outra pasta, removi a sujeira que estava aqui, e a gente tem essa estrutura aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam, o que vocês estão vendo aqui, a gente tem lá o que a gente viu no último vídeo, né? A gente tem um botão do primário, que é o primeiro botão que a gente tem, né? E a gente tem um botão nos 5 estados que a gente determinou aqui, e a gente tem ele em 3 tamanhos. Se eu clicar nele, eu vou ver que ele tem propriedades aqui do lado, que são das variantes dele, é uma propriedade state e uma propriedade size. Agora, a gente pode fazer esse cara aqui e fazer uma propriedade, estender esse cara para deixar ele com propriedades para botões com layout diferente. Aí tem uma pegadinha. Eu não sugiro que a gente crie uma nova propriedade aqui dentro para vocês verem ele para os seus botões externos. Por quê? Porque a realidade de design versus a realidade de desenvolvedores é diferente. O correto é que a gente tivesse uma propriedade aqui, a propriedade tivesse suas modificações de cores e qualquer coisa do tipo. Mas se a gente fosse acessar a biblioteca aqui dele e a gente visse esse botão aqui, a gente ia ver um botão só com um azul e não entenderia mais as outras coisas. Então aqui eu vou mostrar os dois cenários para vocês bem rapidamente, para vocês entenderem. No dia a dia de vocês, vai compensar vocês fazerem do segundo jeito que eu vou mostrar, mas eu vou mostrar o racional. Vocês viram aquele vídeo, se vocês assistiram o vídeo anterior e viram como a gente faz isso aqui, na hora que vocês entenderam como é variantes, você fala, caramba, eu vou fazer meu botão primário azul, mas meu botão secundário é laranja, porque é o meu outro botão do site. Vamos fazer um botão oco, por assim dizer, que vai ser um botão que ele vai estar, o Ghost Button, o pessoal chama isso de Ghost Button, que ele tem a borda vazada, né? Eu vou fazer então, eu vou ampliar esse cara aqui, e eu vou criar um novo estado dele aqui, tá? Eu vou dar uma nova propriedade para ele. A nova propriedade vai ser assim, eu vou colocar ele como type, tá? E o tipo desse cara aqui, o primeiro que é o que eu criei, eu vou chamar ele de primary, certo? Legalzão, né? Tá aqui dentro meu botão, campeão, é isso que eu queria. Só que, agora vamos pensar no segundo cenário. Agora eu vou pegar aqui, igual a gente fez lá, eu vou selecionar todos eles aqui. Esse cara aqui eu vou jogar do lado. Aí eu clico sobre o cara de novo para arrastar para abrir aqui e eu ver tudo. Vamos deixar um espaço legal aqui pra gente separar bem. E eu vou pegar esse primer aqui e vou puxar e vou só pra gente anotar aqui, né? Pra gente saber que esse cara eu tô falando do meu botão secondary, que vai ser esse botão que vai ser meu Ghost Button, que ele vai ser mais escondidinho, tá bom? Aí eu vou vir aqui e vou selecionar todos esses caras aqui, vou dar um Enter nele aqui, para eu poder pegar essas propriedades que ele tem dentro dele. Vamos dar uma olhada, deu um Enter, eu entrei na primeira camada do botão, vou entrar de novo, e aí a gente tá no mesmo nível, porque todos eles têm a mesma propriedade, correto? Então eu vou pegar aqui, eu dei 2 Enters, eu selecionei todos, e 2 Enters, então quer dizer que eu entrei nesse nível, aí eu desci para esse nível aqui. Como eu estou no mesmo nível, todos eles têm o mesmo layout, têm a mesma propriedade da instância original. Então eu vou vir aqui e falo, pô, mas eu quero fio zero, eu quero que ele seja transparente, tá? Eu indico que você não tire a cor dele aqui e dê um 0 na porcentagem aqui para ele ficar transparente, tá? Ah, mas ele tem que ter uma borda, então eu quero a bordinha assim. Ah, pô, mas o texto desapareceu. Então a gente vai selecionar, aí você aperta o Ctrl, tá bom? Você vai selecionar esse texto aqui, ó. Você pode selecionar, vai clicando. Vamos selecionar todos aqui, ó. Eu vou selecionar os 3 botões e vou fazer a mesma coisa. Um Enter. Opa, ele achou o botão. Dei uma olhada nessa região aqui.
na direita superior, onde eu estou mexendo com o mouse lá. Eu vou dar um outro Enter. Quando ele aparecer uma propriedade que ele vai chegar lá dentro do text. Ó, tá vendo que eu tenho? Agora vamos para a esquerda lá. Eu tenho esse text, eu tenho esse text. Vamos achar outro text que está aberto aqui. E eu tenho um outro text que estaria aberto. Cadê você? Text. Ah, tá lá em cima, porque aí tá mal organizado. Eita, isso que dá. Pô, organizou mal o cara, se perdeu. Então vamos fazer o seguinte: eu vou clicando aqui. Achei o text aqui. E a gente vai caçando esses caras. Tem outro text, pronto. Estão todos abertos aqui. Eu quero esse text e esse text. Quando eu selecionei esses três caras, olha o que ele me deu aqui. Tá vendo que tem as propriedades do meu cara de texto? Eu falei pra vocês que ia complicar. Eu posso vir aqui, alterar a cor desse cara aqui e colocar um dark. Porque esse é o componente com instância que tá lá atrás. Por isso que eu quero mostrar pra vocês. Mas vocês podem simplesmente desconsiderar, em vez de mexer com uma propriedade, vocês podem alterar a cor da seleção. Vocês podem colocar, sei lá, eu vou colocar um azul escuro aqui. Vou colocar esse azul escuro, por exemplo. Tá bom? Esses botões, eles vão ser iguaizinhos. A única coisa que vai mudar é o estado dele. Aí eu vou selecionar aqui de novo, dar um Enter, tá? De novo. E aí a gente vai dar um Enter até chegar no Base Button, porque eu sei que meu Base Button tem um Drop Shadow. Então eu tô com os três selecionados no mesmo nível do Drop Shadow. Eu vou apagar esse cara aqui, que eu não quero Drop Shadow nele, tá? E aí esse cara aqui já tá com o meu. Aí eu vou vir aqui, selecionar todos eles e mudar a propriedade deles para Secondary. Mudei a propriedade para Secondary. Nessa mudança aqui, eu já tenho o meu cara já no outro nível. Aí eu vou fazer o que? A mesma coisa. Vou no meu Assets para ver como a gente arrastaria. Vou arrastar meu botão aqui. Vocês viram que eu só achei um botão lá em cima? Então para mim, que eu fiz o botão, tipo, tá claro. Eu sei que tem um botão com todos os estados. E vamos lá, colocar aqui, por exemplo, um botão de entrar, como se fosse um formulário. Eu dou um zoom para vocês verem aqui, tá? Ah, mas eu quero colocar o Secondary. Tudo bem. Olha lá, ele alterou tudo e manteve o texto. Ah, mas imagina agora o hover dele. Ah, o meu hover, os hovers são todos iguais. Não importa se ele é o Ghost ou não é. Ele está escondidinho, mas ele é um botão de ação secundária, mas todas as outras ações seguem a mesma regra para a gente facilitar o racional aqui, tá? Beleza, pô. Agora eu vou duplicar esse cara aqui, ó, e vou chamar ele de Primary. Aí você pode chamar, por exemplo, eu vou chamar esse cara de Primary, tá? E vou colocar ele para Normal. E o estado desse cara aqui vai ser o Normal. E aqui eu vou, por exemplo, cancelar, que é muito comum a galera colocar isso aqui, não vou entrar nessa discussão, mas é muito isso que acontece no form, por exemplo. Você tem um botão de entrar e um botão de cancelar, por exemplo. Ou um continuar, inscrever-se, né? Vamos colocar inscrever-se, né? Escreva-se, né? Ou... Ah, deixa eu só entrar mesmo, mais fácil. Rodamos, voltamos para o mesmo lugar. Mas beleza, para vocês entenderem aqui, aí eu tenho esses dois botões e tenho esse cara. Só que eu enxergo ele desse jeito. Opa, temos um problema. Tá, agora vamos ver como a gente resolve esse problema. Vamos ver outra abordagem, tá? Então vamos chamar esse cara aqui de botão. Eu vou colocar assim, eu vou chamar de botão unificado, tá? Vou chamar ele de unificado aqui. Vamos lá, uma barra nele. Ele já mudou o nome lá, ó, tá vendo? Tipo, ele tá com um botão unificado, né? Tem esse cara aqui, botão unificado aqui dentro. Agora eu vou duplicar esse cara aqui que eu fiz, tá? Eu vou dar um detach nesse cara aqui, na verdade. Eu vou pegar esse cara inteiro que eu fiz aqui. Eu vou deletar esse cara aqui. Eu vou duplicar, na verdade eu vou fazer isso aqui e vou manter unificado. Aí esse botão aqui vai ser o botão que é o separado. E eu vou deixar esses dois caras separados mesmo. Como assim, pô? Eu vou pegar esse primeiro botão aqui. Vou chamar ele de Primary. E esse outro botão aqui, eu vou chamar ele de Secondary. Só para vocês não perderem o que eu fiz, eu cliquei sobre o primeiro botão, apertei o Alt e arrastei para baixo. Ele clona. Ou se eu clicar sobre ele selecionado e apertar Ctrl D, dá na mesma, tá? Então eu chamei de Secondary. Aí aqui no Primary eu vou deletar esses caras todos aqui. Opa, desculpa. Vou deletar esses caras aqui. E no meu Secondary eu vou apagar esses caras todos aqui, tá? E aí, para organizar e ficar bonitinho, ó, a gente ter uma organização um pouco melhor, eu vou selecionar esses dois caras aqui e vou deixar eles juntinhos aqui, tá?
eu tenho meu botão primary e meu botão secondary, tá? E para organizar aqui pra gente saber das coisas, eu vou deixar aqui só pra gente saber que ele tá apontando as coisas. É bem legal você fazer esse tipo de documentação, porque no futuro, conforme você for complicando os botões ou os componentes, você sabe qual que linha ou qual coluna corresponde ao que. Vamos ver na minha biblioteca como isso ficou aqui, ó. Eu tenho um botão. Se eu coloco sobre esse cara aqui, ó, ele tá botão unificado. Tá vendo que tem um? E eu tenho o meu botão secondary. E eu consigo visualizar esses caras aqui de forma separada, tá? O que isso me facilita a vida, tá? Isso aqui facilita que se eu estiver consultando minha biblioteca, eu não preciso perguntar como é que o botão secundário parece ou como o botão primário parece. Qual realidade seria melhor para vocês? Vocês darem uma olhada numa biblioteca que todos os componentes estão escondidos dentro de um cara só, que seria unificado, ou se você vê todos os componentes separados para você saber, cara, beleza, o botão que eu preciso usar nesse layout aqui é o botão primário, que é o azul sólido, e aqui eu vou usar um botão secundário, que é um botão de ação de clique que tem que chamar menos atenção. Seria mais fácil você, como designer, consultar na biblioteca e tentar adivinhar o que o seu outro amigo designer do time desenhou, ou depois de 6 meses você lembrar o que você fez, ou você consultar quais os botões estão disponíveis dentro desse botão aqui. Qual que é o caminho mais fácil para vocês? Eu acredito que seja o segundo cenário que eu mostrei para vocês. Então, vamos excluir esse cara aqui, ele não faz parte da nossa vida e a gente só trabalha com uma estrutura desse jeito aqui, tá bom? Então o ideal, e até eu vou colocar esse cara aqui, o botão, vou dar uma olhada no Assets de novo, olha lá, eu tô vendo aqui, ó, eu tenho o botão 1 e botão 2. Se eu arrastar esse cara pra cá, ele já vem com Normal, Medium, Secondary. Se eu arrastar esse cara pra cá, então no Normal, Medium, Primary. Ele tem outra propriedade. Opa, pô, você fez um erro aqui. Então como a gente faz isso? Aí eu tenho que vir aqui e remover o Type, e remover o type, que são coisas que sobraram. Na hora que eu vim nesses dois caras aqui, tá vendo que agora eu tenho o secondary nele e o primary nele, e agora a gente volta pro primeiro vídeo que a gente fez. Se eu estiver fazendo um layout e eu quiser que esse botão aqui chame só um entrar, por exemplo, tá? Ele já tá com uma largura mínima, tá? Então eu quero que ele chame entrar, e você quer substituir a instância dele, você pode simplesmente vir aqui e trocar ele a instância para secondary, que está na mesma estrutura, na mesma família e no mesmo arquivo. Se você estiver usando a versão paga do Figma, você pode exportar a biblioteca e aí fica muito mais legal ainda, porque você consegue exportar isso para outras pessoas utilizarem. Então aqui a gente começa a criar uma estrutura de biblioteca. Olha lá, manteve. Então eu consigo ver até a referência que eu tenho visual. Isso ajuda muito vocês a manterem o design de forma clara para os seus amigos que estiverem trabalhando com você, e você começa a criar uma estrutura de biblioteca que seja transparente a qualquer usuário que não tenha que entender. A primeira estruturação do componente é muito legal e a gente usa para vários componentes que podem ser invisíveis, mas quando são propriedades que elas dão impacto no design e você precisa estudar, isso aqui já é dica de ouro, gente. Separem isso de forma visível para você ver na biblioteca, e depois a gente estrutura isso para os desenvolvedores, falando, olha, quando a gente tiver um botão, a gente tem uma propriedade lá chamada type, vocês codam ele desse jeito aqui, mas a gente aqui no Figma, a gente vai utilizar ele lá no button, e ele é um outro designzinho, e a gente enxerga ele para a gente poder se achar aqui e ajudar o amiguinho designer também, né? A gente chama isso de negociação e de abrir mão de algumas facilidades para desenvolvedores, para que a gente também tenha facilidades para designer. O pessoal gosta de usar o nome, é uma troca, e o nome em inglês para isso o pessoal fala que é trade-off, né? Você acaba trocando uma coisa por outra. Então a gente tem que fazer essa troca e deixar claro o que é e entender por que a gente faz. Então fica essa dica aí, guarda essa, divide isso com seus amigos aí. Espero que tenham curtido. Esse é o último vídeo dessa série rápida sobre botões. Espero que vocês tenham entendido como a gente faz isso, e a gente vai fazer vídeos mais longos explicando essa estruturação. E essa é a primeira sementinha para a gente falar de Design System e estruturação de bibliotecas, tá? Qualquer coisa, comentem aí. Não esqueçam de deixar o like no canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos aí, porque é muito importante para a gente. Tanto o feedback de vocês, ou seja, que vocês falem pra gente se vocês curtiram ou não, sugiram assuntos, mandem dúvidas, a gente vai responder, a gente vai conversar, mas também é muito importante que vocês aí compartilhem pra gente dar, a gente sempre alcançar mais gente e possa ajudar as pessoas aí com essas coisinhas simples, mas que às vezes ajudam um bocado, tá bom, gente? Falou, nos vemos aí no próximo vídeo aí, gente. Falou, até mais.